Boa tarde a todas as pessoas presentes. Podemos nos assentar. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Superior Eleitoral desta quinta-feira, 19 de dezembro de 2024. Cumprimento o senhor vice-presidente desta Casa, ministro Cássio Nunes Marques, o ministro André Mendonça, a ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, que participa por videoconferência, ministro Ramos Tavares. Cumprimento ainda o senhor Procurador-Geral Eleitoral, que nos dá a honra de estar aqui, em que pese nós temos sempre a honra de ter um Ministério Público na pessoa do também ilustre Procurador Eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, mas uma honra enorme sempre, Vossa Excelência, aqui. Cumprimento os senhores advogados, os servidores na pessoa da diretora-geral da Secretaria do TSE, doutora Roberta Gresta, e apregou nesta sessão administrativa o item único de julgamento da relatoria do ministro Ramos Tavares, a lista tríplice número 0613-587-94, procedente de Vitória, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo e advogados sindicatos Hélio João Pepe de Moraes, Gustavo Varela Cabral e Gustavo Mauro Nobre. Esta lista tríplice foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo para prover o cargo de juiz titular na classe de advogado. Tem a palavra o eminente ministro relator. Obrigado, senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, a quem cumprimento. E, na sua pessoa, peço licença para cumprimentar todos os eminentes ministros deste tribunal, cumprimentar a ministra Corregedora-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral da República e também Procurador-Geral Eleitoral, professor Paulo Gustavo Gonet Branco, que hoje nos acompanha também, a senhora Secretária-Geral do TSE, todos os advogados e advogados, servidoras, as ministras substitutas aqui presentes. Senhora presidente, trata-se aqui de lista destinada a preenchimento de vaga de juiz efetivo do TRE do Espírito Santo, decorrente do término do segundo biênio do Dr. Renan Salles Vanderlei, que ocorreu em 20 de novembro deste ano, e a lista é composta pelos seguintes indicados: Dr. Hélio João Pepe de Moraes, Dr. Gustavo Varela Cabral e Dr. Gustavo Mauro Nobre. A lista foi devidamente publicada por edital e o prazo transcorreu sem qualquer manifestação ou impugnação. Os três indicados preenchem integralmente os documentos exigidos e, em especial, também a comprovação de 10 anos da advocacia. Faço uma anotação apenas para observar que o segundo indicado exerce o mandato como membro do Conselho de Ética Pública do Estado do Espírito Santo e que isso não impede a sua participação na presente lista tríplice. Cito precedentes nossos, de maneira que eu concluo que os indicados estão preenchendo todos os requisitos exigidos pela Constituição e pela nossa resolução, bem como pela legislação de regência, de maneira que eu estou concluindo pelo encaminhamento da lista ao excelentíssimo senhor presidente da República para escolha e nomeação de um dos indicados para a vaga, para o preenchimento do cargo de juiz. O ministro relator aprova a lista, vota no sentido do encaminhamento ao presidente da República. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, tendo aprovada a lista, determinou o seu encaminhamento ao excelentíssimo senhor presidente da República. Agradeço a participação da senhora diretora-geral, doutora Roberta Gresta. Declaro encerrada a sessão administrativa, imediatamente aberta a sessão jurisdicional. Convido o senhor secretário João Paulo Oliveira para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 17 de dezembro de 2024. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19h22 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 9 processos e a sessão foi encerrada às 20h20. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, observação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada.
Lembro a todos, mais uma vez, que os processos referentes às eleições de 2024 têm seus respectivos acórdãos publicados em sessão. Apregou para julgamento o primeiro item da pauta desta sessão, que é o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-094-68, procedente de Eldorado, relatado pela eminente ministra Isabel Galotti, com pedido de vista para o ministro Floriano de Azevedo Marques. É agravante Eloy Fouquet e agravados o Ministério Público Eleitoral e a coligação Construindo Novo Tempo. Este agravo interno foi interposto contra a decisão que manteve acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de prefeito nas eleições deste ano de 2024. Na sessão de 28 de novembro, a eminente ministra relatora negou provimento ao agravo, mas antecipou o pedido de vista o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Eu cumprimento o advogado presente no plenário, Dr. Caio Vinícius Araújo de Souza, representante do agravante, Eloy Fouquet, e concedo a palavra ao eminente ministro Floriano para o seu voto. Pois não. Perdão, mas eu não li o meu voto aqui na sessão. Ele fica... Pois não. Então, eu vou, ministro Floriano, passar a palavra inicialmente à ministra Isabel Galotti, e, na sequência, como Vossa Excelência é que tinha antecipado o pedido de vista, nós ouviremos Vossa Excelência e retoma a sequência. Pois não. Tem a palavra, então, a ministra Isabel Galotti. Nesse caso, houve uma impugnação ao registro de candidatura. Na decisão singular agravada, negou-se seguimento ao recurso especial contra acórdão do TRE de São Paulo, em que se indeferiu o registro de candidatura do agravante eleito ao cargo de prefeito de Eldorado nas eleições de 24, haja vista a incidência de causa de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, letra L, da Lei Complementar 64. Eu rejeitei a preliminar de ofensa ao artigo 275 e 1022 do Código de Processo Civil, entendendo que houve uma manifestação fundamentada acerca de todas as alegações postas na ação de impugnação ao registro de candidatura, também que a ação foi instruída com a documentação essencial ao caso, especialmente o intertor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a condenação imposta pelo Tribunal de São Paulo em ação civil pública, e, como todos sabem, o dispositivo legal dispõe que são inelegíveis para qualquer cargo os que foram condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. No caso, eu verifico que, do voto que foi disponibilizado agora pelo ministro Floriano, que Sua Excelência vota de acordo comigo em todas essas preliminares, de negativa de prestação judicial e outras. Então, eu me permito concentrar o meu voto naquilo que parece ser a divergência do ministro Floriano, que são as circunstâncias de fato descritas no acórdão recorrido, do qual também estamos de acordo, o ministro Floriano e eu, que o STJ não está adstrito aos artigos da Lei de Improbidade Administrativa, que fundamentam a improbidade, mas sim aos fatos do acórdão recorrido, dos quais se pode subsumir ou não o enriquecimento, o dolo e o enriquecimento erário, enriquecimento ilícito do recorrido ou de terceiro. Passo, portanto, à parte relativa aos fatos. Caso dos autos, que está na página 19ª do meu voto.
De acordo com a moldura fática do acórdão regional, o agravante prefeito de Eldorado à época dos fatos foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo à suspensão dos direitos políticos por ato de improbidade administrativa, o que foi mantido pelo STJ. Segundo os fatos descritos no acórdão, o agravante, de modo verbal e sem autorização em edital, permitiu que a Terrales Construção, vencedora da licitação realizada pela Prefeitura para executar a obra pública, subcontratasse integralmente a Pré-Serjac Serviços de Transporte Limitada. Com isso, a primeira empresa que recebeu do Poder Público o valor de R$ 19.970 para desempenhar o serviço, subcontratou a segunda, mas despendeu apenas R$ 11.500, ficando com a diferença de R$ 8.470. Esta conduta acarretou lesão ao patrimônio público, haja vista a frustração do procedimento licitatório com o enquadramento realizado pela Justiça Comum no artigo 10º, inciso 8º da Lei 8.429. No decreto condenatório, consignou-se que não se sustenta também a alegação de que não houve prejuízo ao erário, evidente, pois a burla à licitude do processo licitatório. Enriquecimento ilícito de terceiro. A Terrales, ao receber do Poder Público R$ 19.970 e subcontratar a Procerjac por R$ 11.500, embolsou em seu favor a diferença de R$ 8.470, o que levou o Tribunal de São Paulo a determinar o seu ressarcimento e consignar que a empresa agiu de má-fé com o escopo de obter benefício financeiro ilícito. Dolo específico do agravante, que anuiu com a subcontratação ao, permitir o desfalque ao erário, que consta da condenação da Justiça Comum, foi condenado de forma solidária a ressarcir a diferença de R$ 8.470 havida pela vencedora da licitação. Ainda no decreto condenatório da Justiça Comum, reproduziu-se o parecer do Ministério Público no sentido de que a subcontratação se deu de forma absolutamente clandestina e ilegal, não obstante o ex-prefeito Eloy Fouquet anuiu verbal e informalmente com a subcontratação. Transcreva a seguinte passagem do acórdão regional. Com efeito, o candidato Eloy, enquanto prefeito do município de Eldorado, foi condenado nos autos da ação civil pública número tal pelo fato de consentir que a empresa Terrales, então vencedora da licitação para a realização de obra pública, subcontratasse integralmente a empresa Procerjac, sem que houvesse autorização no edital para tanto. Ainda consta da mencionada decisão que a empresa Procerjac cobrou pela realização da obra valor inferior ao cobrado pela Terrales, vencedora do certame, que, por sua vez, auferiu ilicitamente o valor da diferença no valor de R$ 8.470. De plano, extrai-se do acordo proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que o recorrido foi condenado por ato de improbidade administrativa às penas de ressarcimento integral do dano em solidariedade com a empresa Terrales. A respeito do dano, o deciso bem constatou que não se sustenta também a alegação de que não houve prejuízo ao erário, evidente, pois, a burla ao processo licitatório. O dolo também é evidente, na medida em que o ilustre relator afirmou em seu voto, bem caracterizada a conduta do então chefe do Poder Executivo, que, ao aquecer de forma verbal com a subcontratação em desobediência à cláusula 10ª do contrato e permitir desfalque ao erário, ofendeu o disposto no artigo 78 da Lei de Licitações e foi responsável pelo prejuízo ao erário. Era seu dever rescindir o contrato e aplicar as penalidades equivalentes em decorrência do inadimplemento contratual pela Terrales, bem assim adotar as medidas que se impunham para a execução das obras. O desfalque foi de responsabilidade do então prefeito municipal e da empresa que contratou.
Feitas tais considerações, prossegue o acórdão, constata-se que o ato de improbidade administrativa então cometido pelo recorrido, consistente no consentimento à fraude ou processo licitatório, consubstanciada na subcontratação da empresa para a realização total do objeto do contrato, sem previsão editalícia para tanto e por valor abaixo do contratado, além de combinar dano ao erário, como explanado, também resultou no enriquecimento ilícito de terceiro, no caso da empresa Terrales. E o mais importante aqui é a transcrição feita no acórdão do Tribunal Regional do acórdão da Justiça Comum que condenou por improbidade. Transcreveu ele que a empresa Terrales firmou esse contrato e ela sustenta que teve que subcontratar a obra porque não estava conseguindo observar o cronograma, havendo pressão por parte do prefeito de Eldorado no sentido de que elas fossem encerradas. Entretanto, não obstante o entendimento contrário, a urgência, disse o acórdão da Justiça Comum, a urgência da obra era um ponto conhecido das partes, tanto que o prazo de sua execução foi de apenas 30 dias. E o fato de somente uma empresa ter apresentado proposta não impediu a homologação do certame. Assim, não se mostra razoável crer que houve qualquer tipo de evento superveniente que pudesse justificar a subcontratação não de uma parte do objeto, mas integral do objeto. E nem, prossegue o acórdão da Justiça Comum, que a empresa vencedora não teria condições de realizar a obra, visto que demonstrou, com a proposta apresentada, a capacidade técnica mediante atestados. Veja-se, e aqui eu acho o mais relevante, veja-se que a ordem de serviço para o início da execução da obra foi conferida em 21 de agosto de 2002 e apenas 5 dias depois, a integralidade da obra foi subcontratada e pela metade do valor aproximadamente. Ou seja, foi assinado um contrato e 5 dias após a ordem de serviço foi subcontratada toda a obra a essa empresa. E prossegue a essa empresa que fez o serviço por um valor bem menor. E prossegue o acórdão. E, não obstante, a empresa Terrales emitiu nota fiscal de serviço, ou seja, depois que foi feito o serviço, pelo valor de R$11 mil, a empresa Terrales emitiu a nota fiscal de serviço com a descrição dos serviços prestados no valor total de R$19.970, enquanto despendeu apenas a importância de R$11.500 para que a Percejac executasse toda a obra, o que demonstra que agiu de má fé e com o escopo de obter benefício financeiro ilícito que causou prejuízo ao erário municipal. Nesse sentido, foi o parecer da Procuradoria. Anote-se que a administração pode admitir a subcontratação desde que seja parcial e haja previsão no edital e no contrato e que sejam exigidos documentos de habilitação da empresa a quem vai ser subcontratado parcialmente o objeto. No presente caso, a subcontratação se deu de forma absolutamente clandestina e ilegal, pois, além de não existir previsão no contrato autorizando a transferência do objeto, a empresa Terrales subcontratou integralmente a execução do contrato à empresa Percejac. Nada obstante, o prefeito Eloy anuiu verbal e informalmente com a subcontratação, o que acentua a gravidade dos fatos. Ou seja, está dito expressamente no acórdão da Justiça Estadual e no acórdão do TRE que o prefeito Eloy anuiu verbalmente. Se ele anuiu verbalmente, ele anuiu que 5 dias depois da ordem de execução dos serviços, a empresa que fora contratada pouco antes passasse toda a licitação para uma outra empresa. Essa anuência não foi por escrito, foi verbal, mas ela consta expressamente da Justiça Comum e da Justiça do TRE, que houve uma anuência verbal e informal do prefeito. E concluiu que houve desfalque aos cofres públicos e enriquecimento sem causa da empresa vencedora no certame, ou seja, de terceiro.
Ora, verifique se está expresso no acordo condenatório que a empresa Terrales recebeu da municipalidade 19 mil para a execução da obra, porém, ao subcontratar empresa diversa para a realização da totalidade do serviço que lhe incumbia, repassou apenas a quantidade de R$11 mil em enriquecimento ilícito inequívoco da diferença de R$ 8.470. Tanto é assim que a citada empresa também foi condenada solidariamente com o prefeito a ressarcir integralmente o valor do dano apurado. Assim como o ministro Floriano, eu entendo que esses fatos podem ser examinados plenamente pela Justiça Eleitoral para fins de subsumir o caso ou não aos requisitos de dano, dolo específico e enriquecimento ilícito, o que foi feito no acórdão regional. O dolo, eu entendo que o dolo específico comprovado com essa anuência, embora verbal, com uma subcontratação integral do objeto do contrato 5 dias após a emissão de ordem de serviço para a empresa vencedora. O enriquecimento ilícito é extraído tanto da determinação de enriquecimento ao erário, como do trecho de que a empresa agiu com o escopo de obter benefício financeiro ilícito. Ressalto que a condenação ao ressarcimento ao erário foi imposta não apenas a Terrales, mas ao prefeito em caráter solidário, dado ele ter autorizado a subcontratação ilegal do objeto da licitação à empresa. Foi, portanto, reconhecida a responsabilidade do gestor pelo enriquecimento ilícito de terceiro em detrimento do erário. Portanto, eu penso, já com a devida vênia da divergência que se seguirá, que não prospera o agravo interno e que, seja em relação ao dolo, seja em relação ao enriquecimento ilícito, acolher as teses do agravante implicaria a afronta à súmula 41 do TSE e condezidaria a verdadeiro rejulgamento da causa pela Justiça Federal Eleitoral, que não se admite. Em face do exposto, os acórdãos trazidos a dissídio não são específicos, tratam de situações diversas e, portanto, eu nego o provimento ao agravo interno com a devida vênia da divergência que ocorrerá e aproveito com atraso para cumprimentar todos os integrantes da presente sessão, na pessoa da presidente, a ministra Carmen Lúcia, cumprimentar também especialmente o ministro vice-presidente Nunes Marques, o ministro André Mendonça, o ministro Antônio Carlos Ferreira, o ministro Floriano, o ministro André Ramos Tavares, o nosso eminente procurador-geral da República, o Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, e o Dr. João Paulo de Oliveira Bastos, as ministras Edilene e Vera Lúcia, sempre presentes em nossa sessão, e todos os que nos ouvem aqui no plenário e pela internet. E desejar Feliz Natal a todos. Agradeço a eminente relatora que nega provimento ao agravo. Passo a palavra ao eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, visto. Excelentíssima ministra presidente Carmen Lúcia, ministro vice-presidente Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Antônio Carlos, ministro André Tavares, e em especial saudação à ministra Isabel Galotti, minha colega e companheira vizinha de bancada, que fez aqui um combativo voto. Queria saudar, lamentando não estar na presença de todos e todas, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, saudar o secretário João Paulo e também aos servidores e servidoras, advogados, advogadas, estendendo o meu cumprimento às ministras substitutas Edilene Lobo e Vera Lúcia. Senhora presidente, como disse a ministra Isabel, nós temos aqui convergências e nelas não vou ser rebarbativo, tanto em relação ao artigo 275 do Código Eleitoral como do tecido jurisprudencial, e também com relação à possibilidade de se aferir, nos termos da moldura do acórdão da instância regional,
a existência ou não da caracterização dos elementos aptos a caracterizar a inelegibilidade. E eu acrescentaria, senhores ministros, senhoras ministras, um outro ponto de convergência, de consenso entre o meu voto e o voto da ministra relatora, de quem ouso divergir, com relação ao fato de que, tanto nos termos do acórdão do regional, como da decisão da Justiça Comum, a conduta, que é plano de fundo para essa análise, ela foi irregular e ilícita. Né? Então, nós não estamos discutindo aqui que houve uma conduta ilícita. A minha divergência reside em dois itens de avaliação qualitativa jurídica daquilo que está no acórdão do Tribunal Regional, com relação à existência do dolo específico e com relação à própria existência de dano ao erário. E aí, então, analiso cada um desses elementos. Na decisão agravada, se negou o segmento do recurso especial interposto contra o TRE de São Paulo, que indeferiu o registro da candidatura do gravante, eleito para o cargo de prefeito, nas eleições de 2024, em função da incidência da cláusula de inelegibilidade do artigo 1º, 1, letra L, da Lei Complementar 6490, a qual pressupõe a decisão proferida por órgão colegiado, que é controverso, com trânsito em julgado, que impõe suspensão de direitos políticos pela prática de ato doloso, de improbidade administrativa, e que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Não há dúvida quanto aos requisitos alusivos, como disse, a condenação por órgão colegiado e a suspensão dos direitos políticos. Porém, reside a necessidade de se verificar a existência do dolo específico e também o dano ao erário e o enriquecimento ilícito, e friso o enriquecimento ilícito. No aresto regional, ficou caracterizado o seguinte: o dolo também é evidente na medida em que o ilustre relator afirmou em seu voto bem caracterizada a conduta do então chefe do Poder Executivo que, ao aquecer de forma verbal com a subcontratação, em desobediência à cláusula 10, inciso 4 do contrato, e permitir o desfalque ao erário, ofendeu o disposto no artigo 78, 6 da Lei 8666, violou os princípios da administração pública esculpidos no artigo 37 do caput da Constituição. Vê-se que o dolo foi fixado em função de duas linhas de argumentação. Que houve uma ação do recorrente de aquecer com a subcontratação vedada e na pressuposição de que esta subcontratação gerou desfalque ao erário. Nesse particular, ressalto que a demonstração de dolo específico para a configuração da inelegibilidade, prevista no artigo 1, primeiro, inciso 1L da Lei Complementar 64, exige intenção de lesar o patrimônio público e enriquecer ilicitamente, não se aplicando a casos de mera má administração ou falta de organização do gestor público. Ao meu ver, não basta a ação, no caso anuir, e a consequência suposta, causar dano, para caracterizar o dolo específico. Fosse assim, o motorista de uma viatura do poder público que comete uma infração de trânsito, por essa infração, colide com outro veículo, gerando a responsabilidade de indenizar a vítima, né, seria praticante de um ato doloso de improbidade. Porque ele cometeu um ilícito, ele causou um dano em função desse ilícito, mas isso não quer dizer que ele teve a intenção de agir daquela forma, transgredindo a lei de trânsito e assumindo, pelo menos, o risco da causação do dano ao erário. Este é um ponto, para mim, fulcral. O ilícito e o dano, em si, não são predicadores per se do dolo específico. Ao analisar, dentro dos limites da súmula 41, os fundamentos do acórdão, que impôs a condenação do recorrente por improbidade administrativa, verifico que não há, ao meu ver, fundamentação suficiente acerca do dolo específico e de lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Observe, inicialmente, que o acórdão não é claro e específico na análise do elemento subjetivo da conduta, apenas aludindo a uma autorização verbal da subcontratação, que não se discute ser caracterizar um ilícito contratual, e ao descumprimento do dever de diligência na execução do contrato,
o qual demandaria, na ótica da corte de origem, a rescisão do ajuste e aplicação de penalidades. Porém, esses elementos, por mais que demonstrem uma gestão ineficiente, um administrador que não cuida adequadamente, de maneira óptima, dos recursos públicos, nem observa a regra da formalidade escrita dos atos administrativos, não revela necessariamente dolo específico, quer dizer, vontade de praticar o ilícito para benefício seu ou de outrem, cuja caracterização é dada pela vontade livre e consciente de causar um dos objetivos dos atos ímprobos descritos na Lei 8429. Note-se que o acórdão faz menção a um indigitado, aspas, dever de rescindir o contrato e aplicar penalidades equivalentes em decorrência do inadimplemento contratual, pressupondo que a função administrativa se movesse por cumprir formalidades, o que não deixa de ser uma verdade, e aplicar sanções, sem considerar o dever de entregar melhores resultados ao interesse público. Assim, ao situar o indigitado dolo na opção administrativa supostamente equivocada, o acórdão regional automaticamente afasta o dolo, recto, vontade consciente de agir, pois não existe conduta dolosa pela mera adoção de alternativa supostamente indevida ou ineficiente, sem que se demonstre que o objetivo desta alternativa equivocada adequada foi obter algum ganho ilícito ou favorecer outro. Na verdade, nesta passagem, o TRE São Paulo parece ter adotado parâmetros de julgamento de ato de improbidade que haviam sido sedimentados no regime original da Lei de Improbidade de 92, o que levou os tribunais a passar a julgar improbidade quase que adotando uma teoria da responsabilidade objetiva do gestor público, tamanha a lassidão da culpa aceita como predicativo do ato improbo. Sim, esse entendimento, inclusive, levou o legislador a editar a Lei 4.230, procurando restringir esta margem interpretativa. Desta forma, a culpa em vigilando do agente público obrigava um grau de onisciência inumano, aproximando o conceito de probo, que significa honesto, ao de gestor eficiente, o que não corresponde ao grave teor sancionatório da Lei de Improbidade. Pois bem, conforme já estabelecido, entendo que após a reforma da Lei de Improbidade, pela Lei 14.230, independente dos efeitos dela nas condenações proferidas na Justiça Comum, a análise da inelegibilidade decorrente de improbidade administrativa deve levar em conta o texto reformado, não sendo possível reconhecer hipótese de inelegibilidade sem que reste clara a presença do dolo específico na conduta ímproba. Esse é o entendimento alinhado com a jurisprudência deste tribunal. Cito aqui acordo do ministro Ricardo Lewandowski, do ministro Carlos Horbach e da ministra Carmen Lúcia. Em que pese a decisão recorrida sugira a presença do elemento subjetivo dolo na conduta do recorrente, com vistas a enriquecer ilicitamente terceiros, é necessário verificar quais os fundamentos probatórios adotados no decision para tal constatação. Não se trata, novamente, de discutir a justiça da decisão, mas simplesmente de avaliar qual o escoro probatório utilizado pelo tribunal para fundamentar a conduta do ato doloso de improbidade administrativa com finalidade específica de enriquecimento ilícito. Somente a partir desta análise se torna possível aferir se os elementos de inelegibilidade da linha do inciso 1, a linha L do artigo 1º da Lei Complementar estarão presentes. No caso, porém, o único trecho da decisão da Justiça Comum citado no aresto regional não contém nenhum elemento indicativo da atuação direta do prefeito, havendo apenas uma alusão randômica a uma suposta pressão deste para que a obra fosse realizada o mais rápido possível, o que não é um ilícito em si, nem revela o intento deliberado de causar dano ao erário ou de acrescer bens e recursos para o patrimônio próprio de terceiros. Em outros termos, este trecho do acórdão supõe indícios de má execução do contrato, mau planejamento orçamentário, falhas na subcontratação, porém, tudo isso, insisto, não é indicativo per se do dolo específico. Repito que nada veio presente no acórdão no sentido de caracterizar a vontade consciente do recorrente de praticar ilícito visando a beneficiar a outrem, o que, indubitavelmente, seria reprovável e caracterizador do dolo. Enfim, a partir dos elementos probatórios utilizados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no acórdão que dá origem à inelegibilidade, os quais considero dentro dos limites da súmula 41, verifico ausentes os argumentos que me convençam da existência
de dolo específico na conduta do agravante Eloy Fouquet. Passo, então, para concluir, a falar o enriquecimento ilícito. Quanto ao enriquecimento ilícito, também previsto no mencionado dispositivo como requisitos para incidente da elegibilidade, o Tribunal ACO consignou o seguinte: constata-se que o ato de improbidade administrativa cometido pelo ora recorrido consiste no cometimento da fraude do processo licitatório consubstanciado na subcontratação de empresa para realização total do objeto do contrato, sem previsão ditalícia para tanto e pelo valor abaixo do contratado, além de culminar em dano ao erário, como explanado a Lures, também resultou em enriquecimento ilícito de terceiro. Pois bem, também quanto a esse ponto, penso que o acórdão regional carece de elementos objetivos e claros de que houve acréscimo patrimonial em favor do subcontratante à sociedade Terrales Construções. Explico. Firmo o meu entendimento no sentido de que a exigência de enriquecimento ilícito não pode ser contornada pela alegação genérica de enriquecimento de terceiros. Fosse assim, qualquer gasto irregular de recurso ao erário preencheria a caracterização típica do enriquecimento ilícito. O pagamento de um benefício indevido a servidor, que fosse por ele assenhoreado, caracterizaria o enriquecimento ilícito predicante de dolo específico, o que não se cogita quando houver boa-fé daquele que ordenou o pagamento. Tal exigência, a meu ver, só estará preenchida se o agente praticante, consciente do ilícito, oferir bens ou receitas públicas enriquecendo, ou agir para, conscientemente, enriquecer outrem com quem tenha relação subjetiva. E, em todo caso, é necessário que haja referência ao efetivo acréscimo patrimonial e como ele teria ocorrido. Entender preenchido o requisito apenas porque alguém recebeu recurso que se entende equivocado ou indevido, corresponderia a adotar uma hermenêutica ampliativa incompatível com os preceitos sancionadores. Além disso, no caso de subcontratação, é preciso ter ainda mais cautela em assentar o enriquecimento ilícito de terceiros, o mesmo dano ao erário, dadas as peculiaridades desse tipo de operação. Afinal, como se sabe, é recorrente, natural até, que a empresa subcontratante receba determinado valor e repasse à subcontratada um montante menor, pois é a primeira quem efetivamente assume riscos da obra perante a administração pública, a quem terá que responder caso a obra resulte defeituosa com o seu refazimento, é a subcontratante que tem gastos com gerenciamento dos serviços subempreitados, com custos de canteiro de obra, além de, obviamente, sobre esse valor, haver a incidência de tributos sobre a parcela subempreitada. Imaginar que a diferença entre o valor pago pela administração pública por aquela parcela do escopo e o valor despendido ao subempreiteiro corresponderia a lucro indevido ou prejuízo ao erário, levaria a se entender que todos os contratos de terceirização de mão de obra, cuja legalidade e economicidade já foram consagrados na jurisprudência, seriam ensejadores de dano ao erário, pois é própria a lógica desses ajustes que o valor pago pela administração seja superior à somatória dos valores pagos como salário aos terceirizados, mais os encargos, justamente porque sobre este valor incide o assim chamado BDI. Note-se que o valor total despendido resultou de licitação e, portanto, ao menos presumidamente, este valor seria compatível aos preços de mercado. O fato de ter socorrido ao edital apenas uma empresa não é elisivo do fato de que outras empresas que poderiam ter participado não teriam apresentado valor significativamente menor. É fato que houve uma subempreitada, mas não se sabe bem ao certo se a empresa que havia a subempreiteira se omitiu de participar da licitação propositalmente, coonestando com uma fraude que, todavia, não restou demonstrada. No caso, esse aspecto ganha especial relevância porque consta do aresto regional que o prazo de contratuação era exíguo e havia pressão do gestor para que o cronograma fosse cumprido. Ou seja, havia justificativa para a utilização da subcontratação com a previsão de lucro razoável compatível com o risco assumido, o qual, na espécie, correspondeu a R$ 8.470, uma parcela compatível com custos e tributos normalmente recaintes sobre o subempreitante. Em conclusão, verifico que a inelegibilidade prevista na linha L do artigo 1º, inciso 1 da lei complementar, deve ser afastada, no caso, por ausência de ato doloso de improbidade administrativa suficientemente comprovado que importasse em enriquecimento ilícito, também não suficientemente demonstrado.
uma vez que os elementos dolo específico e enriquecimento ilícito não são extraíveis suficientemente do acórdão condenatório que fundamentou o indeferimento do registro da candidatura do recorrente. Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias à eminente relatora quem eventualmente a acompanhe, voto no sentido de prover o agravo regimental e o recurso especial eleitoral interpostos por Eloy Fouquet para reformar o acórdão regional e deferir o registro de sua candidatura ao cargo de prefeito nas eleições de 2024. É como eu voto. Agradeço ao ministro Floriano. Como voto o ministro Antônio Carlos. Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo a senhora ministra corregedora, os senhores ministros, senhoras ministras substitutas, uma saudação especial ao senhor Procurador-Geral Eleitoral, cumprimento as senhoras advogadas, servidoras, servidores e a todas as pessoas que acompanham os nossos trabalhos. Desejo a todos um excelente dia. Senhora Presidente, no caso em julgamento, com a devida vênia da divergência, eu entendo que o dolo específico restou evidenciado no decreto condenatório que consignou ter o candidato, aspas, permitido o desfalque ao erário, fecho aspas, ao aquecer com uma subcontratação integral sabidamente vedada pelo edital. O enriquecimento ilícito de terceiro também está claramente demonstrado. Eu estou acompanhando a conclusão da relatora no sentido de que a obtenção indevida de vantagem econômica pela empresa com anuência expressa do então prefeito configura manifesto locupletamento ilícito em detrimento ao erário municipal. Portanto, ao meu ver, senhora Presidente, entendo presente que a hipótese de inelegibilidade previsto na Lei Complementar 64 e, sendo assim, põe-se a manutenção do indeferimento do registro da candidatura. Por isso, renovando as vênias, eu acompanho integralmente a eminente relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto o ministro Ramos Tavares. Excelentíssima senhora Presidente, ministra Carmen Lúcia, renovo meus cumprimentos. Aqui, com relação às preliminares, eu concordo com o voto da ministra relatora, da ilustre relatora, ministra Isabel Galotti. E quanto ao mérito, só um ou dois pontos muito rapidamente, senhora Presidente, que nós não estamos discutindo se houve ou não prejuízo ao erário ou à administração, portanto, não há pretensão nenhuma de revolvimento da decisão já tomada na instância adequada. A questão é que deste prejuízo não decorre necessariamente o dolo. E eu percebo que o acórdão regional extraiu da condenação por ato ímprobo, e de fato houve ato de improbidade, dela extraiu a existência de ato doloso e a base para tanto está na mera ocorrência de uma suposta aquiescência verbal para a subcontratação. Eu faço referência aqui a um precedente desse tribunal, da relatoria do ministro Sérgio Banhos, e entendo no sentido de que não é suficiente para mim o relato de anuência para fins de comprovação do elemento doloso exigido na linha L do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64. Com relação ainda à caracterização da incidência da linha L, houve aqui plena execução da obra, né? E eu também entendo que, neste ponto, a plena execução do objeto da licitação enfraquece a necessária configuração do enriquecimento ilícito, também constante da linha L. Por esses motivos, pedindo todas as vênias à ministra relatora, eu estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Floriano. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro vice-presidente, ministro Nunes Marques. Cumprimento todos os presentes na pessoa da eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, e peço vênia à divergência e acompanho o voto da relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro André Mendonça.
Senhora Presidente, saudando Vossa Excelência e também subscrevendo os cumprimentos já feitos, eu apenas faço algumas anotações. Primeiro, entendo que não há discussão sobre um prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito em relação ao que está sendo discutido. Tanto é verdade que foi feita uma subcontratação irregular, contrariando os dispositivos do edital, e em função disso, o valor da obra acabou sendo realizado por uma empresa que não foi a vencedora e por um valor que não foi aquele proclamado no edital. Ao fazer isso, se demonstra de forma evidente que, ademais de um prejuízo específico à norma, houve um prejuízo financeiro por um contrato que poderia ter sido realizado por valor menor. Em segundo lugar, a questão da responsabilidade do prefeito. Não se está, salvo melhor juízo e com a devida vênia aos entendimentos em contrário, se discutindo responsabilidade objetiva, muito menos penso que se trate de responsabilidade subjetiva na modalidade culposa. Por quê? Porque não foi simplesmente uma tratativa entre duas empresas onde se poderia discutir eventual culpa em vigilando por parte da administração pública. Mas houve uma aquiescência por parte do prefeito em relação àquela conduta logo após a conclusão do certame licitatório. Então, entendo caracterizado o dolo e, portanto, acompanho a eminente relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Também eu peço vênia, divergência, mas me parece um caso em que se comprova com toda tranquilidade, não apenas o dolo, como foi exposto pela ministra relatora, o enriquecimento ilícito, a quebra da possibilidade de amplo acesso de outros se tivesse havido a licitação na forma apropriada, legalmente estabelecido. Não conjugo com o entendimento de que, no exemplo dado pelo eminente ministro Vistor Floriano, a circunstância de alguém, ao barroar outro carro, ter um acidente, ainda que possa ser caracterizado pela embriaguez, por exemplo, do condutor, que se teria caracterizado dano, crime, etc., que poderia ser considerado, de alguma forma, um quadro que poderia caracterizar a improbidade, jamais na minha compreensão. Singela circunstância de aqui estamos tratando de contratação administrativa, uma contratação que teve, e é incontestável, a aquiescência verbal, como realçado pela ministra relatora, mas não se questionou isso, impediu-se que cumprisse a lei de licitação, que é uma lei que vem no sentido da moralidade da administração, da garantia da igualdade dos participantes. O dolo foi assentado pelas instâncias que verificaram as provas, portanto, me parece perfeitamente caracterizado. Acho que o cumprimento da legislação eleitoral leva em conta isso, até para a rigidez e honestidade nos pleitos eleitorais, na garantia de que os eventuais candidatos ou aqueles candidatos que se apresentam têm realmente de ter cumprido integralmente a legislação de regência. E, neste caso, o que os tribunais verificaram antes mesmo dessa instância foi exatamente a ausência de cumprimento de possibilidade, portanto, de haver a candidatura legítima. Eu estou acompanhando a ministra relatora no sentido de negar provimento ao agravo e proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo nos termos do voto da relatora, vencidos os ministros Floriano de Azevedo Marques e Ramos Tavares. Apregou para julgamento da relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques os embargos de declaração no recurso especial eleitoral número 0600-892-33, procedente de Reginópolis, sendo embargantes Ronaldo da Silva Correia e outra, embargados Benedito Gonçalves Duarte e outros, e o Ministério Público. Esses embargos foram postos contra acórdão deste tribunal, que, reformando a acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, julgou parcialmente procedente a ação de investigação eleitoral ajuizada por fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. Concedo a palavra ao eminente ministro relator para relatório e voto.
Excelentíssima senhora presidente, quis a aventura e a Secretaria de Plenária, a presidência, que a última sessão os ministros fossem obrigados a ouvir-me em excesso, mas nesse voto aqui serei bastante mais breve, haja vista que ele pode ser resumido. São, como dito, embargos opostos contra acórdão da Corte Superior, que deu provimento aos recursos especiais eleitorais interpostos por suplentes de vereador e pelo Ministério Público, a fim de reformar o acórdão do Regional de São Paulo e reestabelecer a sentença, julgando parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral com fundamento na fraude à cota de gênero e declarar a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador pelo Podemos no município de Reginópolis, no pleito de 2020. E também, como consectário natural, desconstituir os diplomas dos candidatos da legenda para o referido cargo e determinar o recálculo dos coeficientes eleitorais, bem como declarar a inelegibilidade de Aparecida Rodrigues Escaquete de Mendonça, Chile Falavinha da Silva Benício e Ronaldo Silva Correia. O acórdão embargado não incorre em nenhum dos vícios descritos no artigo 275 do Código Eleitoral, pois, conforme esse tribunal já assentou expressamente no deciso, constam da moldura fática do acórdão regional as circunstâncias que, em linha com a jurisprudência, permitiram aferir a prática da fraude à cota de gênero. Com base nessas premissas, descritas no arresto regional por esta Corte, concluiu-se que estão presentes os elementos, a saber, votação de minuto obtida por 3 candidatos, Aparecida com 2 votos, Pâmela com 2 votos e Chile com 5 votos, prestação de contas dos candidatos apresentados de forma padronizada, com movimentação de valores módicos. 3, ausência de realização de atos de campanha nas redes sociais. 4, as candidatas Chile e Aparecida não praticaram atos efetivos em benefício de sua candidatura, mas manifestaram expresso apoio e pediram votos ao candidato a vereador Ronaldo Correia. E, por fim, a candidata Chile publicou em seu perfil do Facebook propaganda com o número do candidato concorrente Ronaldo Silva Correia. Ao contrário do que os embargantes alegam, a sanção de inelegibilidade é cabível em sede da ação de investigação judicial eleitoral com base em fraude à cota de gêneros, como dispõe não só o artigo 24.14 da Lei Complementar, como a própria súmula 73 do TSE. Os embargos de declaração objetivam esclarecer a obscuridade, eliminar a contradição, suprir omissão, corrigir o material, não sendo meio adequado para veicular inconformismo com a decisão embargada a fim de obter novo julgamento do feito. Resta apenas uma nota sobre o que é trazido em relação à declaração de inelegibilidade do recorrente Ronaldo. Na espécie, a eleição do peticionante ao cargo de prefeito não tem o condão de afastar a sanção de inelegibilidade a ele imposta nos presentes autos. Se o ora embargante decidiu lançar sua candidatura, mesmo após a condenação nos presentes autos em julgamento por essa corte ocorrido ainda em maio de 24, antes do período estabelecido para o registro de candidatos, o fez por conta e risco e sob pena de, uma vez mantida a decisão já tomada pela inelegibilidade, restar inviabilizada a sua assunção ao cargo eletivo para o qual viesse a ser eleito, como de fato ocorreu. Observe que o registro da candidatura foi indeferido nos autos do recurso especial 0600-449, tendo o ora embargante, Ronaldo Correia, concorrido em situação subjúdice, conforme extraído do sistema de divulgação de candidaturas. Segundo o entendimento dessa Corte, caso seja mantida a candidatura em situação subjúdice, em vez de promover a substituição do candidato nos termos do artigo 13 da Lei das Eleições, partidos e candidatos atuam por sua conta e risco e, por conseguinte, devem suportar as consequências oriundas da invalidação dos votos, e aqui cito um acórdão da lavra do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Destaco ainda que, em memorial apresentado em 24 de outubro deste ano, o embargante Ronaldo Correia reitera os argumentos recursais de que não teria havido fraude, uma vez que as candidatas obtiveram votos, receberam recursos, realizaram atos que alega de campanha. E ainda alega que não teria sido comprovado sua participação ou responsabilidade quanto aos fatos, porquanto na época não era presidente do partido, mas somente candidato a vereador sem nenhuma ingerência sobre a escolha de candidatos, montagem da chapa ou registro do DRAP. Ressalto, porém, que a alegação de um embargante não teria sido responsável pela escolha das candidaturas não foi objeto dos embargos, nem mesmo da primeira petição apresentada após esses embargos, tendo em vista que as teses sustentadas até então consistiam apenas na alegada ausência de fraude.
De todo modo, no acordo embargado, este tribunal consignou expressamente que a responsabilidade do ora embargante foi assentada com base em prova dos autos, tal como consignado pelo magistrado de primeiro grau. Nesse sentido, reproduzo aqui no meu voto alguns excertos dos ora embargados, me permito apenas resumi-los no seguinte. O magistrado de primeiro grau concluiu pela responsabilização pessoal do candidato Ronaldo na prática de abuso de poder, em especial nos depoimentos das testemunhas Jefferson Augusto Rodrigues Brava e Marco Antônio Martins Bastos, ao confirmarem que Ronaldo efetivamente comandava o partido e definia as candidaturas. A verificação acerca da ingerência ou não de Ronaldo Silva Corrêa nas decisões do Podemos e a descaracterização do seu envolvimento na fraude à cota de gênero deveriam ter sido abordados de maneira exaustiva no recurso especial ou até permissivamente nos embargos, o que não se verifica. Embora constituísse, em tese, elementos aptos a afastar a sanção de inelegibilidade, os moldes em que se constitui a moldura fática do acordo em cotejo, com as razões recursais, não permitem o acolhimento do recurso. Portanto, nada a prover em relação aos fatos noticiados na petição que enumero aqui. Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração oposta por Ronaldo Silva Corrêa e Chile Falavinha da Silva Benício. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator vota no sentido de rejeitar os embargos de declaração. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento listas, 4 listas que foram pautadas, afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário, com processos previamente divulgados. Registro a presença na sala de videoconferência para acompanhamento de julgamento do doutor Igor Suassuna Lacerda de Vasconcelos, advogado do agravado Eliomar Clabundi, no agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-174-75, procedente de Paranhos, relatado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. Cumprimento o doutor Igor. E apregou para julgamento a lista número 1 de relatoria do ministro André Mendonça, com 7 processos que são agravos regimentais, aos quais o eminente ministro relator nega provimento, e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 1 de relatoria do eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, com 3 processos, que são agravos regimentais em recurso especial eleitoral, dos quais o ministro não conhece. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Não conheceu dos agravos. A lista número 2, relatada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, tem um processo, que é o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-174-75, procedente de Paranhos, que é relatada, como disse, pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. O ministro Floriano acolhe o agravo e nega provimento ao recurso especial eleitoral. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, proveu o agravo e negou provimento ao recurso especial eleitoral nos termos do voto do relator. A lista número 1 de relatoria do ministro Ramos Tavares tem 5 processos, que são embargos de declaração rejeitados pelo ministro relator. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Senhores ministros, esta é a última sessão do ano judiciário do Tribunal Superior Eleitoral. Digo do ano judiciário porque o Tribunal Superior Eleitoral não pode cessar as atividades administrativas, uma vez que nós temos esta com uma atividade quase que da mesma extensão da atividade jurisdicional. E, portanto, eu gostaria de, nessa sessão, em primeiro lugar, reiterando os cumprimentos a cada qual dos senhores ministros, procurador-geral, dar notícia do número de sessões e de processos julgados. Até o dia de 18/12, foram julgados 2.277 processos, 675 foram julgados nas sessões presenciais e 1.602 processos nas sessões jurisdicionais. No nosso caso, que temos também as sessões
administrativas, nós tivemos 46 sessões administrativas neste período. Dos números apresentados, 43 processos que foram levados a julgamento ainda estão em curso e, portanto, nós tivemos, neste período, apenas sob a minha presidência, 199 dias de gestão, com 1.492 processos, dos quais 563 processos nas 76 sessões presenciais, 929 em 22 sessões virtuais. As eleições deste ano, que foram o momento principal, como é certo, o momento especial da Justiça Eleitoral, nós tivemos autuados apenas para registro de candidatura, ministro Cássio, 521.359 processos autuados na Justiça Eleitoral. Foram julgados os 812 processos, candidaturas foram deferidas sem recursos em 442.605 processos, foram indeferidas com candidaturas e sem recursos 9.646, ainda em tramitação 8.547 processos nas 7.627 zonas eleitorais. Nos TREs foram julgados 753 processos e no TSE 167 processos referentes às eleições deste ano. Portanto, as eleições transcorreram com absoluta normalidade, como se viu, com tranquilidade, felizmente, com um empenho enorme da Justiça Eleitoral, dos servidores e dos nossos colaboradores. Neste ano, como o ministro Alexandre de Moraes instalou o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação, houve um aprimoramento do CIAD, que é o Sistema de Desinformação, específico para as eleições. No programa, nós temos o programa permanente, que hoje é o programa permanente da Justiça Eleitoral no TSE e nos tribunais regionais eleitorais. O CIAD permite um acesso ágil para o enfrentamento à desinformação. Houve a criação, para estas eleições, no mês de junho ainda, de mais um canal de acesso para que as pessoas pudessem denunciar, e apenas para ficar claro que estes apontamentos são feitos e dirigidos aos parceiros que compõem e integram o CIED. E nós criamos, então, o SOS Voto, que recebeu só no dia do primeiro turno, no domingo, mais de 1.600 apontamentos, ou seja, denúncias que foram trazidas e que foram devidamente verificadas e encaminhadas pelo conjunto dos servidores designados e lotados nesses órgãos. Houve, devo dizer, enorme colaboração das plataformas, que fizeram os termos de acordo, honraram o que foi feito, ao contrário de outros períodos, e ainda ontem dávamos notícias, não é, ministro André, no plenário do Supremo Tribunal, que antes mesmo que nós acionássemos ou notificássemos as plataformas, elas nos davam notícia de que tinham tido a identificação e tinham retirado. Então, quanto à Justiça Eleitoral, que tem a resolução específica sobre propaganda e, com isso, a desinformação, as plataformas que já apresentaram relatórios, apenas uma delas ainda não apresentou, mas não há nem 60 dias do final do processo eleitoral. O CIAD recebeu este ano, neste processo, de 4 de junho a 27 de outubro, 5.250 alertas sobre desinformação. Foram arquivados 1.972 e 1.287 alertas foram encaminhadas aos tribunais regionais eleitorais, sendo que o tribunal que mais recebeu alertas foi o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por razões óbvias, é o maior eleitorado brasileiro e a maior população, e o Tribunal de Minas, o segundo, que tem Tribunal Eleitoral de São Paulo, Regional Eleitoral, recebeu 33,6% do total dos apontamentos feitos. E alertas para o TRE de Minas, em segundo lugar, 12,1%, foram 156. Os tribunais receberam e apresentaram nesses últimos dias, depois da apresentação do relatório, nós estamos liberando, inclusive, os apontamentos por plataforma, para que fique claro e exposto, não com a identificação específica de quem
de quem apontou, mas em cada plataforma, os apontamentos recebidos por plataforma e aí a identificação do número e as respostas dadas. Também dou notícia que este ano, depois de inúmeras tentativas, nós conseguimos dar início, já com provas realizadas, do concurso unificado da Justiça Eleitoral, que é uma demanda dos tribunais regionais eleitorais. Temos 412 cargos postos a concurso, sendo que para ele 126 para analistas, 286 para técnicos, acorreram 637.628 candidatos para 412 vagas. Os resultados devem ser apresentados já para a primeira fase de prova objetiva e subjetiva em 22 de janeiro de 2025 e com as fases de teste de aptidão física em caso de polícia judicial e as outras fases, nós devemos ter o resultado entre março e maio, para que com o resultado final nós tenhamos em junho a possibilidade de nomeação com as fases próprias, inclusive garantia de recursos. Nós firmamos este ano protocolos com o Ministério Público, sempre, ainda nesse período pós-eleições, com o Conselho Nacional do Ministério Público. Realizamos, então, no dia 8 de dezembro, em conjunto, o Dia Nacional da Declaração dos Direitos Humanos, com ênfase, portanto, aos direitos, especificamente, das mulheres. Eu agradeço enormemente, nesta última sessão judicial, em primeiro lugar, os senhores ministros, o ministro vice-presidente, que tem sido um alento permanente de estar presente, de participar, ao gabinete, vou agradecer a todos do gabinete do ministro vice-presidente, na pessoa do doutor Murilo, que tem comparecido todas as vezes que seja necessário, representando o que o ministro determina, ministro André Mendonça, ministra corregedora-geral, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos, ministro Floriano, ministro Ramos Tavares, as ministras substitutas Edilene Lobo e doutora Vera Lúcia, muito obrigada pela presença sempre aqui. Agradecer ao Ministério Público, sem o qual realmente nós não conseguimos tocar, principalmente no período eleitoral, tanto no Tribunal Superior Eleitoral quanto nos diversos rincões deste país, sempre a presença dos promotores que compareceram em todos os municípios, aos juízes brasileiros, que, como eu já tive a oportunidade de dizer, neste ano foi feito o pedido para que em todos os municípios, e não apenas nos municípios que são sede de zona eleitoral, todos os municípios tivessem um juiz que pudesse acudir, estar atento às demandas da cidadania. Todos os municípios tiveram, houve enorme afluência dos juízes. Agradecer os advogados, que são essenciais, a administração da justiça e os advogados especializados em direito eleitoral, que atuam de maneira até a também dar suporte para estas novas formas de traçado político, de processo político, com as consultorias. Agradecer aos servidores da Justiça Eleitoral brasileira, que, como eu tenho insistido, são exemplares em termos de dedicação, de competência, de compromisso e que carregam essa justiça eleitoral e chegam à cidadania com enorme presteza, eficiência e responsabilidade. Aos parceiros, este ano nós constituímos núcleos com professores, juízes, advogados, membros do Ministério Público que garantiram a tranquilidade, quer o Núcleo de Defesa dos Direitos dos Eleitores, que então atuaram onde tinha alguma possibilidade de ter algum conflito maior, verificando, antecedendo, prevendo, atuando de maneira específica, com suporte para aqueles que estavam ali como servidores ou como juízes e promotores, e também ao Núcleo dos Direitos Políticos das Mulheres, que também atuaram de uma forma específica para detectar e cada vez, a cada eleição, a gente poder aprimorar mais e mais a garantia dos direitos, a igualdade de participação plenamente responsabilizado por todos. Agradeço à imprensa, sem a qual não se faz uma eleição, porque informa, porque dá os dados, porque orienta com as suas informações tudo aquilo que
pode e precisa ser de conhecimento da cidadania, e por isso a imprensa livre garante com o judiciário imparcial que se tenha efetivamente uma democracia forte, o que se cumpre na representação pelo processo eleitoral. Eu quero ainda fazer uma referência à Escola Judicial Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, agradecendo ao ministro Cristiano Zanin, que é o nosso diretor, e que, juntamente com outros órgãos, como agora a Escola Nacional de Formação da Magistratura, dirigida pelo ministro Benedito, fazem parceria para que a gente tenha permanentemente atualização e aperfeiçoamento dos juízes na matéria eleitoral, especialmente as novas formas de atuação, como é o caso da atuação na desinformação. Agradeço enormemente, portanto, cada um e todos os que participaram deste processo de um ano eleitoral municipal e desejo enormemente que todos tenham um período de descanso, de repouso, de alegrias com seus familiares, com seus afetos, para que a gente possa recobrar nesta fase judicial com mais empenho e principalmente com mais força para o ano forense de 2025. Nós retornaremos para a primeira sessão de 2025 no dia 3 de fevereiro, sessão marcada para as 19 horas, e mais uma vez desejando a todos um muito feliz Natal, uma noite de muitas graças e bênçãos, e um ano de 2025 também com muita tranquilidade, saúde e muita alegria para todos. Eu declaro encerrado este ano. Por favor, Procurador-Geral da República. Muito obrigado. Eleitoral aqui. Muito obrigado, senhora ministra presidente. Eu saúdo Vossa Excelência, ministra presidente Carmen Lúcia, o ministro vice-presidente, ministro Nunes Marques, o ministro André Mendonça, a ministra corregedora nacional, ministra Isabel Galotti, o ministro Antônio Carlos Ferreira, o ministro Floriano de Azevedo, ministro André Ramos Tavares. Eu cumprimento também as ministras substitutas, ministra Edilene Lobo, ministra Vera Lúcia, e peço licença para cumprimentar de um modo muito especial também o meu vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, que para ventura da Procuradoria-Geral da República e com certeza deste tribunal empresta o seu imenso talento, a sua habilidade em vulgar para representar habitualmente o Ministério Público Eleitoral nesta Corte. Cumprimento também o doutor João Paulo, secretário, e eu gostaria apenas de rapidamente reconhecer publicamente, ministra Carmen Lúcia, a presidência sempre lúcida, técnica e segura de Vossa Excelência no modo de condução do tribunal e das causas que aqui aportam, sempre com a sua firme doçura, né, e a sua elegância também singulares na ordem das grandes virtudes dos magistrados. Gostaria de expressar o meu regozijo, o regozijo do Ministério Público Eleitoral por atuar perante este tribunal na sua composição marcada pelo brilhantismo e dedicação incansável e eficaz dos seus integrantes, seus eminentes integrantes. E também gostaria de enaltecer a administração com vigor e rigor das eleições municipais recentes, sempre com vistas ao implemento da plena liberdade de voto, bem como do exato e célere encontro da vontade da cidadania com os resultados das urnas. O Ministério Público Eleitoral buscou o alinhamento com a Justiça Eleitoral no repúdio à violência de gênero e no combate à infiltração das organizações criminosas no processo eleitoral. Aqui no TSE, a Procuradoria-Geral Eleitoral encerra o ano com quase 20 mil manifestações fundamentadas. E é com satisfação, afinal, que a Procuradoria-Geral testemunha que o TSE mantém a sua
sobranceira posição de órgão central da realização da democracia. Eu desejo a todos um abençoado Natal e que os senhores ministros, os senhores advogados, senhores servidores tenham um necessário repouso e que 2025 seja muito feliz. Muito obrigado. Ministra Isabel Galotti. Gostaria de passar às mãos de Vossa Excelência o relatório anual das atividades da Corregedoria da Justiça Eleitoral, que engloba o período sob a gestão muito eficiente do ministro Raul Araújo e esses meses finais sob a minha gestão, e enfatizar especialmente os trabalhos de adequação dos procedimentos do cadastro eleitoral à Lei Geral de Proteção de Dados e também a atuação firme e muito eficiente da Corregedoria na época das enchentes no Rio Grande do Sul, quando foram desenvolvidas várias atividades para auxiliar nesse momento tão difícil, às vésperas das eleições, o que propiciou as eleições regularmente lá no Rio Grande do Sul. Agradeço toda a atenção dispensada por Vossa Excelência à Corregedoria Geral Eleitoral. Obrigada. Doutora Maria Cláudia, que pede Senhora a palavra, Presidente, por favor. em nome da Advocacia Brasileira, do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e também da Ordem dos Advogados do Brasil, venho a esta tribuna cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o nosso vice-presidente, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, nossa corregedora, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos, os representantes da advocacia, ministro Floriano, ministro André, nossas ministras substitutas, Edilene Lobo, ministra Vera, também cumprimentar o Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet. Muito rapidamente, a advocacia vem a esta tribuna cumprimentar a Vossa Excelência e cumprimentar esta casa pela condução impecável das nossas eleições municipais, uma eleição de fôlego, muitos candidatos, muita judicialização, desafios que se renovam. Vossa Excelência destacou bem a luta que nunca para contra a violência política de gênero. Vossa Excelência tem capitaneado e liderado uma batalha relevantíssima pela inclusão da mulher nos espaços de poder. Fica aqui o nosso registro, nossa admiração, nosso cumprimento. E desejar a todos os integrantes desta casa, aos membros do Ministério Público, que também realizaram um trabalho de fôlego, e aos meus colegas advogados, que hoje cruzam as suas canetas, um descanso, férias, para que possamos nos renovar e recarregar as baterias. E reiterar o nosso amor ao próximo e aos nossos familiares. Agradeço a oportunidade, desejo a esta corte boas férias. Muito obrigada, ministra. Muito obrigada, doutora Maria Cláudia. Esses pronunciamentos ficarão registrados em ata. Mais uma vez, agradecendo a todas as pessoas aqui presentes, desejando a todos um muito Feliz Natal, uma ótima passagem de ano, com muita alegria e com muita paz. Eu declaro encerrada esta sessão e encerrado o ano judiciário da Justiça Eleitoral, que, como eu disse, não pode ter férias por causa da questão administrativa, que é uma das funções inerentes a este tribunal, a essa justiça que persiste sem férias, mas como a cidadania também não tem férias, não nos cabe ter. Muito obrigada a todos. Está encerrada esta sessão e o ano judiciário eleitoral. Muito obrigada.